Olá, eu sou Júlio e seja bem-vindo a mais um episódio do Cine Game Show. Apesar de não ser mais exibido na televisão aberta, o seriado Chaves é, ainda hoje, lembrado com muito carinho por diversas gerações. Afinal, são 5 décadas alegrando os telespectadores brasileiros, mesmo com episódios repetidos exaustivamente. A história do menino órfão, que vivia no barril de uma vila fictícia, já é conhecida de cor e salteado por muitas pessoas. Mas o que pouca gente sabe é sobre algumas teorias que envolvem a produção de Roberto Bolanhos. Pode parecer loucura, mas uma teoria diz que o seriado Chaves é, na verdade, uma representação do inferno, onde todos os personagens estão mortos. E que ainda diz que cada um deles representa os 7 pecados capitais. Segundo o autor dessa teoria, Ademir Luiz, Roberto encheu sua criação de sinais que devem ser decodificados para que se revele seu verdadeiro sentido de auto-moralizante. No vídeo de hoje, vamos conhecer esse lado macabro do seriado mais inocente da TV mundial. Preparado ou preparada? Simbora pro vídeo! El Chavo de Ocho, ou Chaves como é conhecido no Brasil, e o Xavier em Portugal, sim, lá é conhecido por esse nome e não me pergunte o porquê. É um seriado de televisão mexicano criado, roteirizado, dirigido e estrelado por Roberto Gomes Bolanhos, conhecido como Chespirito. O programa foi produzido pela Televisa, e a ideia do roteiro veio de um esquete escrito por Bolanhos, em que uma criança de 8 anos discutia com um vendedor de balões em um parque, interpretado por nosso querido Ramon Valdez. Roberto focou no desenvolvimento dos personagens, aos quais foram distribuídas personalidades distintas. A ideia e o desejo desde o início era que o seriado seria destinado ao público de todas as idades, mesmo se tratando de adultos interpretando crianças. E aqui tem algo que ninguém consegue explicar. Quando assistimos episódios, esse fator idade ninguém percebe. É como se as crianças realmente estivessem interpretando os personagens, algo que chama a atenção até hoje. O elenco principal composto por Roberto Gomes Bolanhos, Carlos Villagrán, Ramon Valdez, Florinda Meza, Maria Antonieta de las Neves, Edgar Vivar, Rubem Aguirre, Angelines Fernandes, Horácio Gomes e Raul Padilha. O sucesso foi tanto que em 1973 foi distribuído em vários países da América Latina, obtendo altos índices de audiência. Devido à popularidade, o elenco realizou turnês internacionais em vários países nos quais era transmitido à época, numa série de apresentações onde dançavam e atuavam no palco ao vivo. Apesar da série ter terminado no início dos anos 90, ela continua sendo transmitida continuamente em vários países desde então. Porém, esse jeito inocente e cativante do programa esconde uma teoria um tanto bizarra e macabra. Segundo a teoria do pós-doutor em poéticas visuais Ademir Luiz, publicada no site Revista Bula, o seriado seria uma representação de uma espécie de inferno onde o espaço-tempo se repetiria em loop infinito. O primeiro e mais importante é o título. Originalmente, o seriado se chama El Chavo de Ocho, ou traduzindo do espanhol, Chaves e Companhia. O verdadeiro nome do protagonista nunca foi pronunciado, conhecemos apenas por Chaves. É certo que um chavo, ou moleque, é quem faz molecagens, quem subverte a ordem do que seria moral e socialmente aceito como correto. O moleque é um pecador, portanto, o seriado trata de pecados, não de pecados mortais, mas com certeza de pecados capitais. O número da casa de Chaves, 8, também alimenta a teoria. O protagonista não mora em um barril, mas na casa número 8. Sendo órfão e morador de rua, foi recolhido por uma idosa, talvez a própria morte materializada, pois habita o 8. Basta deitar o numeral que obtemos o símbolo do infinito, e a morte é infinita. Não há vida antes da vida e após a vida volta-se à condição anterior. Os personagens são obrigados a se suportarem mutuamente pela eternidade, no ciclo infindável de acusações e violência.
Chiquinha chuta a canela de Kiko e faz seu pai pensar que o menino foi o agressor. Enervado, seu Madruga belisca Kiko, que chama a Dona Florinda, que acerta um tapa no vizinho Gentalho, que descarrega a raiva no moleque, que atinge o seu Barriga quando ele chega para cobrar o aluguel. Enquanto isso, o professor Girafales, queimando de desejo, bebe café com um buquê de rosas no colo, sem desconfiar o porquê de tanta repetição. As características dos personagens são reflexos dos pecados cometidos por eles em vida. Chaves, o menino mais legal da vila, seu Madruga não trabalha, mas sempre procurando emprego, a ganância de seu Barriga, ou seja, quem mais cobraria o aluguel mensal praticamente todos os dias. O pequeno marinheiro Kiko, o menino mais rico da vila, é movido pela inveja. Chiquinha é marcada pela personalidade intolerante, raivosa, imitando o Pateta, usava o automóvel como arma potencializadora de sua ira. Dona Florinda e o professor Girafales foram libertinos do porte do Marquês de Sade e Messalina, ou os próprios, mestres na arte da luxúria, acabaram condenados à eternidade de abstinência sexual. Dona Clotilde, a bruxa do 71, padecia de extrema vaidade. Segundo as ideias do teólogo Peter Binsfeld, cada um dos pecados capitais possui um patrono infernal. Eles também rondam a vila. A bela menina Patti e sua tia Glória são Beelzebub e Belfegor, metafoseados em demônios sexuais femininos, prontos para atiçar outros apetites. O galã de novelas Hector Bonilha, que visitou a vila na forma de um incubo, demônio sexual masculino, tumultuando a relação do casal de libertinos castrados. Ionho é Mamon, instigando o pai a gastar. Pops é Azazel, esmerando-se em despertar a ira de Chiquinha com sua futilidade. Godines é Leviatã, atiçando a inveja de Kiko, com suas respostas tão certeiras quanto involuntárias ao professor Girafales. Figuras de pouca relevância, como Dona Neves, Sr. Furtado, os jogadores de ioiô, os alunos anônimos da escola, os clientes do restaurante, o pessoal do parque e do Festival da Boa Vizinhança, além de outros coadjuvantes, são entidades demoníacas menores, com a função de criar a ilusão de normalidade. Jaiminho seria um médium, o único personagem do lado de cá. Seu constante estado de fadiga é resultado do esforço sobre-humano necessário para cruzar as dimensões. Prova disso é a descrição que Jaiminho dá de sua terra natal, Tangamandápio, que trata-se, na verdade, de uma alegoria. Tangamandápio seria, na verdade, a representação de todo o planeta, a Terra dos Vivos. As cartas que transporta são psicografias, e a bicicleta que nunca larga, apesar de não saber andar, nada mais é do que um totem, ao estilo de A Origem, necessário para que possa voltar para a realidade. Por fim, Ademir conclui a teoria dizendo: o moleque e companhia estão condenados a empurrar inutilmente por uma ladeira íngreme essa imensa pedra chamada cotidiano, que sempre rola de volta, obrigando-os ao tormento do eterno retorno. A pedra de Kiko é quadrada, não rola, desliza. É cômico, apesar de trágico. E se chegou até aqui, avalie o vídeo. E caso ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para nos dar aquela força. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!